Olá, sou o Flávio da Porto a Porto e hoje vamos falar sobre temperatura de serviço ou temperatura de degustação. Qual é a melhor temperatura para se abrir um vinho? Vários tipos de vinho, um champanhe, um espumante, um vinho branco, um vinho rosé, um vinho tinto jovem, mais leve e um vinho tinto mais encorpado. Então vamos começar com o espumante, com o champanhe. No caso aqui a gente trabalha com a Deutz, com o champanhe. Então o champanhe, o ideal temperatura é em torno de 8 graus. Pode ser um pouquinho mais do que um espumante. O champanhe tem mais estrutura, mais complexo, mais encorpado, pode ser uma temperatura de 8 graus. Aí já um espumante, pode ser um espumante nacional, um espumante importado, que nem no caso aqui o Cava Dom Román, lá de Penedès, na Espanha. Aqui no Brasil as pessoas preferem mais gelado, em torno de 5 a 6 graus, mas eu acho que em torno de 6 graus está bem geladinho, é uma boa temperatura. E por que é importante a temperatura? Como o vinho tem vários componentes, tem a acidez, tem o álcool, tem os taninos, e se eles forem servidos numa temperatura errada, ele pode alterar e não mostrar toda a sua verdadeira expressão. Você vai tomar um vinho tinto em torno de 23, 24 graus, o álcool já começa a evaporar. Você sente, ele fica bem alcoólico. E se vai provar, se for gelar um vinho tinto a uma temperatura aí de 10 graus, os taninos que tem no vinho tinto, que é um polifenol que está na casca, quando o vinho tinto é fermentado com a casca, ele vai dar aquela astringência, e fora que a acidez também fica lá no alto. Então, como eu já falei, o champanhe em torno de 8, um espumante em torno de 6 graus, aí tem um vinho branco pode ser numa temperatura, o branco, em torno de 8 a 9 graus, aqui no Brasil, se prefere, porque se é um branco mais encorpado, você pode provar ele até 12, 13 graus. Aí já é um branco especial, de mais corpo e estrutura. Mas em torno de 8, 9 graus, um vinho branco, temperatura de geladeira. E também tem um vinho rosé, que é um vinho que está cada vez se consumindo mais no Brasil. Você pode provar em torno de 9 até 14 graus, depende, se tiver mais estrutura, até 12, 13 graus. Mas se preferir mais geladinho, não tem problema, provar ele a 9, 10 graus também. Aí no vinho tinto, existe uma categoria dos vinhos jovens, como eu falei no vídeo anterior, dos vinhos jovens e os mais encorpados. Um vinho mais jovem, que não passa por barrica, você pode refrescar ele a 14, 15 graus, servir de 14 a 16 graus. E aí um vinho mais encorpado, aqui eu dei um exemplo de um Amarone Bertani que a gente trabalha, um vinho de mais corpo, de mais estrutura, você pode provar em torno entre 16 e 18 graus. Então, como eu falei, no caso do tinto, acima de 23 o álcool começa a evaporar. Então, por isso, entre 16 e 18, qualquer vinho tinto, se pode provar, que daí todos os componentes, o álcool, a acidez, os taninos vão estar em equilíbrio. E champanhe, voltando, em torno de 8, espumantes em torno de 6 graus e os vinhos brancos de 8 a 9. Tem gente que às vezes prefere um vinho branco mais gelado. Se gelar demais um vinho branco a 3, 4 graus, a acidez fica muito elevada, fora que os aromas ficam fechados. E todo vinho, provando na temperatura certa, você abre mais os aromas, os taninos ficam na temperatura adequada, o álcool também, e mais equilibrado. Ok? Por isso é hoje.